A paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas à Promessa Tatuapé. Eu vou pedir por gentileza para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus e nós vamos para o primeiro capítulo, em nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, primeiro capítulo, e nós vamos ler essa genealogia um pouco extensa, juntos, do capítulo 1, e nós vamos do 1 ao 17, e diz assim: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Urão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, e Maria deu luz a Jesus, que é chamado de Cristo. Portanto, mostram-se 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Amém? Fechem seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de nessa noite nós estarmos juntos para abrir a palavra de Deus, para a gente refletir nesses próximos minutos sobre qual é a sua vontade a nós e como o sacrifício de Cristo redefine quem nós somos e nos direciona a uma vida nova diante de Cristo e diante das pessoas. Eu oro para que o Senhor venha abrir o nosso coração e iluminar o nosso entendimento, para que Tua palavra, que é viva, seja pregada nas nossas vidas e aplicada nos nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom momento de reflexão na palavra de Deus. É isso que a gente pede ao Senhor. Amém. Podem sentar minhas irmãs, podem sentar meus irmãos. Antes de tudo, eu queria desejar a todas as mulheres da igreja um feliz Dia das Mulheres. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, um dia onde vocês, com todo o direito, merecem ser lembradas, merecem ser agradadas mais ainda do que todos os outros. E é importante que o culto de hoje tem como foco, tem como essa temática a gente abordar o Dia Internacional da Mulher. E para isso a gente vai ver o tema de hoje, Redenção para Histórias Imperfeitas. E o texto básico que a gente leu é esse texto cheio de genealogia, que às vezes parece até estranho esses nomes de 3.000 antes de Cristo. Às vezes eu confesso que quando eu era mais novo, ia ler as genealogias da Bíblia, eu até pulava, de tão cansativo. Eu achava, pô, isso daí não, Deus não vai falar nada nisso daí. Vamos logo aqui para uma carta de Paulo, onde ele está falando com a igreja, e deixa essas genealogias longas para lá. Mas é justamente, ironicamente, que a gente vai refletir através dessa genealogia, desde Abraão até chegar em José, marido de Maria, que a gente vai ver como Deus está traçando uma história de redenção e como isso fala muito para nós nos dias de hoje, para vocês, no Dia Internacional da Mulher.
Mas para isso, antes de fato a gente entrar no nosso texto, entrar na nossa reflexão, é importante a gente entender o que é o Dia Internacional da Mulher. Por que esse dia existe? Da onde ele veio? Qual que é a importância dele na história? Porque, apesar de ser óbvio, infelizmente há pessoas que acreditam que não deveriam ter Dia da Mulher, não deveria ter dia especial, que tudo é igual, que isso é problema, que isso é invenção capitalista, que isso não é coisa de Deus, e muitas coisas que, infelizmente, a gente vê no mundo afora. Por isso, em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês por que é importante existir o Dia da Mulher, por que ele foi instituído e como isso comunica a nós, comunica à igreja, um valor que nós, enquanto povo de Deus, povo que experimentou a graça de Jesus, devemos viver nesse mundo onde existem homens e onde existem mulheres. Por isso, nesse primeiro lugar, a gente faz um passeio onde a gente relembra na história que o Dia Internacional da Mulher ele é instituído lá para o século XX. Então, desde já, ele é algo extremamente recente. Ele começa mais ou menos em 1910, numa conferência de Copenhague, onde uma líder mulher decide institucionalizar esse dia como um dia internacional da luta feminina por direitos trabalhistas e direitos eleitorais que fossem justos a todos os gêneros. Por isso, a ideia principalmente começou para ser para o dia 10, mas culturalmente foi mudando e acabou sendo para o dia 8. E qual que é o contexto? Por que elas criaram o Dia Internacional da Mulher? Porque se a gente pega no século XX, e desde antes do século XVII, século XVIII, pós-iluminismo, toda essa história, a gente vai ver que a sociedade ela era dividida e estava passando por um processo de revolução industrial. Então toda a galera que vivia da agricultura, vivia da manufatura, vivia construindo as coisas com as próprias mãos, estavam do dia para a noite recebendo agora a revolução das máquinas. Agora não eram mais os artesãos que iam fazer todo o produto, todo o trabalho e vender o seu trabalho. Agora começaram a existir fábricas, começaram a existir máquinas. E impulsionado por toda a reforma protestante, aonde foi muito falado que o trabalho dignifica o homem e que o predestinado tem como marca ser rico, a Revolução Industrial tem um boom, aonde o principal método é enriquecimento. E enriquecimento num mundo capitalista afetado pelo pecado vai afetar a vida de pessoas. Porque o custo desse enriquecimento foi o custo da saúde mental de muitas pessoas. E na época dessa Revolução Industrial, as pessoas que mais foram afetadas para o enriquecimento dos outros foram as mulheres. Nessa época existem relatos que nós podemos ver de mulheres que trabalhavam cerca de 18 horas por dia dentro dos campos quase de concentração industriais, nas máquinas e nas fábricas. Há um relato de uma mulher que ela estava grávida de 8 meses e mesmo assim o seu chefe, dono da fábrica, a obrigava a trabalhar 18 horas por dia. Era natural na época existirem histórias entre as mulheres, de muitas das quais trabalhavam, e lá mesmo dentro da fábrica ocorriam abortos por conta das condições absurdas e desumanas de trabalho para o sexo feminino. E não só isso, por mais que as mulheres também trabalhassem às 18 horas, os homens trabalhavam menos e ganhavam mais do que as mulheres. Então as mulheres ainda não tinham o dever de cuidar da casa, enquanto os homens estavam nas grandes guerras mundiais, cuidar do emprego, grávidas trabalharem e receberem menos por conta de tudo isso. Isso gera não só um problema na mulher, mas gera toda uma estrutura social que começou a romantizar na estrutura feminina a questão da mulher ser como um elo perfeito entre o homem e Deus. Por isso, talvez, vocês mulheres, isso é bom e tem um aspecto legal. Escutaram hoje de que vocês são guerreiras, vocês são batalhadoras, vocês não desistem. E sim, mas isso vem de uma estrutura que foi muito imposta a vocês de condições desumanas. Então, automaticamente, nós chamamos nossas mães de batalhadoras, mas também colocamos sobre os ombros delas tarefas e funções desproporcionais do que elas são capazes de aguentar.
E quando elas aguentam, mas também tem que tomar um monte de remédio, a gente chama ela de guerreira e batalhadora, e glória a Deus por isso. Olha como você é incrível, mãe. E a mãe está perdendo o cabelo no chuveiro, às vezes não está aguentando mais a casa, não sabe se amanhã vai aguentar o trabalho, mas ela é uma guerreira batalhadora e a gente romantiza isso. Então existe uma questão estrutural que criou no padrão feminino uma capacidade além do que mulheres aguentam. Uma sociedade estruturada num capitalismo, machismo, e aqui eu não estou criticando um e beneficiando o outro, estou dando apenas fatos que nos mostram que hoje a sociedade, ela normaliza ambientes de violência, ambientes de problema e ambientes de romantização da dor e do sofrimento feminino. Por isso, o Dia Internacional da Mulher, ele surge como um grito de mulheres que sofrem, de mulheres que precisam de redenção, de mulheres que não aguentam mais essa sobrecarga estrutural que existe há milênios, mas que também querem não ser mais do que os homens, mas no mínimo receber as mesmas condições. Mulheres que trabalhavam igual, mulheres que cozinhavam, mulheres que sustentavam suas casas nas costas, mas não tinham a oportunidade de votar, porque votar e decidir é coisa de homem. Mas isso não está muito longe da gente. Isso não é coisa do século XVI, do século XVII, isso não é coisa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso é coisa de hoje, isso existe na igreja, isso existe no trabalho até hoje. A maioria dos casos onde crimes ocorrem no ambiente de trabalho envolvem homens superiores e hierárquicos com mulheres. Cada vez mais tem explodido o caso de assédio, o caso de problemas e o caso de sofrimento de mulheres. Por isso é importante sim ter um Dia Internacional da Mulher. É importante sim que pautas femininas sejam e continuem sendo abordadas. Porque a gente, querendo ou não, é necessário admitir que a gente vive numa estrutura de um mundo afetado pelo pecado, que infelizmente, além de ser afetado pelo pecado, tende a afetar mais ainda as mulheres do que os homens. E isso é um fato inegável, que desde o começo da história, quem mais tem sofrido dentro da estrutura de pecado é a mulher. Não é à toa que a leitura de Gênesis é: cara, eu pequei porque foi Eva que me deu o fruto. Adão tinha a responsabilidade. Adão foi criado primeiro, mas a culpa é da Eva. E leitores até hoje culpam Eva, porque nós sim estamos nesse ambiente. E existe um autor fantástico que chama Rudolf Wollerin, alemão, que escreveu um livro chamado A Luta pelo Direito. E o que ele mostrou nesse livro é que as sociedades boas, as sociedades justas, elas não acontecem do nada. Ele está querendo dizer que se todo mundo ficar no mesmo ambiente, as pessoas não vão ser legais umas com as outras. Se a gente simplesmente chegar e vir todo sábado e todo mundo para a igreja no domingo e viver almoçando, não vai acontecer um dia que todo mundo vai sentar e vamos falar, vamos ter direitos iguais. Não vai acontecer isso. Para que existam direitos, as pessoas vão ter que lutar por eles. Por isso a sociedade, ela funciona numa ideia de como se fosse um pêndulo, uma balança, entre excesso e entre falta. Por isso existem excessos, movimentos feministas que existem excessos, mas existem faltas, movimentos conservadores que faltam. Por isso a nossa ideia não é abordar a pauta, mas é abordar que dentro desse espectro de pêndulo existe um caminho que a igreja deve dialogar com a cultura, ver o que os dois movimentos estão falando e, em vez de focar em criticar e demonizar os movimentos, enxergar como eles podem contribuir para a glória de Deus. Porque, por incrível que pareça, você, meu irmão, que eu acredito que se você é crente, há 90% de chance de você se identificar com o espectro político de direita, o Dia Internacional da Mulher foi criado por mulheres socialistas. Não foi nenhum crente. E às vezes é importante refletir nisso. Porque às vezes nós estamos, enquanto igreja, muito mais preocupados nos espectros políticos que sim, têm que ser criticados, mas nós não fazemos nossa parte. Mas nós ajudamos a contribuir à manutenção das estruturas pecaminosas que se manifestam ainda hoje nos nossos meios.
Se a gente não for longe, não estou falando de 200 anos atrás, estou falando de 50. Existiam movimentos em igrejas onde, quando uma mulher trabalhava no serviço de limpeza, ela não podia subir no púlpito para limpar. Ela tinha que comprar uma vassoura com cabo extensor de 10 metros para varrer do chão. 40 anos atrás, 50 anos atrás. Na igreja, no povo de direita. Mas a esquerda é do capeta, que seja, o que não seja. Não importa o espectro político, importa como nós devemos dialogar com a cultura que a gente está inserido para darmos condições de graça através de Cristo a elas. Por isso, em vez de demonizarmos ou romantizarmos fulano, ciclano, espectro, a gente olha para o Dia Internacional da Mulher, independente de qual movimento criou, e olha, sim, o Evangelho deve gerar em nós, igreja, movimentos práticos para darmos dignidade a quem merece. E, curiosamente, o nosso texto base, e aí a gente volta para o nosso texto, Mateus, ele começa o Evangelho dele justamente com uma genealogia. E na época, quando se escrevia genealogias, era muito comum que o nome de mulheres fosse omitido e fosse colocado somente o nome dos homens. Por isso é tão importante, por isso é tão destacado, quando numa genealogia, há 2000 anos atrás, nós estamos vendo o nome de mulheres. Além disso, não são qualquer mulheres, mas são 5 mulheres muito importantes que são colocadas dentro dessa genealogia. A gente vê Tamar, a gente vê Raabe, a gente vê Ruth, a gente vê Batseba e a gente vê Maria dentro dessa genealogia. A gente vê 5 mulheres que têm 5 histórias dentro da genealogia que Mateus está trabalhando para falar do Salvador da humanidade. E essas 5 histórias têm algo muito em comum, que pode falar para a sua vida, que é mulher, e pode falar para a nossa vida enquanto igreja, formada por um povo que deve caminhar para mostrar a graça de Cristo no mundo onde as estruturas são diferentes, há sofrimento e há problema na gente. Por isso, a gente vai refletir no tema que a redenção de Cristo acontece para histórias imperfeitas. Se a gente vê essas 5 mulheres, cada uma tem uma história imperfeita. As mulheres citadas na genealogia não são mulheres de histórias invejáveis. A gente vê Tamar, onde é uma viúva dentro dessa família de Judá, que dependia da família para sobreviver. E de repente, quando há uma fome, quando a família não aparece, Tamar se mostra vulnerável, abandonada, sem proteção social, e para conseguir alguma coisa, ela se disfarça, se finge, coloca outras roupas para engravidar de Judá, para sobreviver. É uma história onde há pecado, há uma história onde há drama, é uma história onde há conflito de ideias. A Bíblia não esconde a injustiça humana, a Bíblia não esconde que há conflitos morais dentro das nossas relações e dentro da nossa semana. A Bíblia não esconde que às vezes nós pecamos. E muitas vezes nós, sim, vivemos na realidade onde enfrentamos abandono, traição, injustiça social, vulnerabilidade. E você já pode ter vivido dentro dessa estrutura e ter tomado decisões da qual você não se orgulha, mas era necessário para você sobreviver. E não é simples uma questão de certo e errado. Mas o que Deus está querendo trabalhar é que dentro das nossas histórias imperfeitas e decisões erradas, existe a graça de Jesus que supera isso. Mesmo na imperfeição de Tamar, mesmo na Tamar desesperada, que às vezes tomou atitudes drásticas, existe um Cristo que está usando as coisas para formar a história da salvação dele. É a mesma coisa com Raabe, onde o texto não esconde que Raabe tinha um passado onde ela era prostituta. Mas é nesse passado, nessa história imperfeita que Deus fala assim, é você que eu vou usar para salvar o meu povo. É você que eu vou usar para fazer parte da genealogia do Salvador Jesus Cristo.
uma mulher marginalizada, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, uma mulher aonde não conhecia nada sobre lei, aonde não guardava o sábado, aonde não era dentro do padrãozinho religioso, mas é uma mulher que quando é impactada por Deus, não importa o seu passado, importa o tamanho da redenção que é capaz de atingir todos os corações. É como Ruth, que também era estrangeira, tinha abandonado a cidade natal e Jerusalém para viver num povo pagão, e de repente ela está viúva, está pobre, e era amiga de uma moabita, não era nem um povo israelita, que tinha um passado imperfeito, que tinha uma história imperfeita. Mas é esse Deus que trabalha nas histórias imperfeitas, mostrando graça a Ruth, a Noemi, mesmo sem que merecessem. É Batseba que tem uma das histórias mais sombrias da Bíblia. A mulher trai o marido, que era melhor amigo de Davi, sabendo que Davi ia matar ele para ficar com o rei, fica com o rei. Mas é ela que é mencionada em Mateus 1. O que Deus está querendo dizer, gente, é que o pecado humano não destrói o plano de Deus da salvação para as vidas. As imperfeições das suas e das minhas histórias, as imperfeições do mundo que é desequilibrado, desproporcional, não apaga a salvação que Cristo promete às vidas. Talvez, se algum homem fosse escrever a Bíblia sem ser inspirado pelo Espírito Santo, ele não ia mencionar Batseba na genealogia de Jesus. Não, uma mulher adúltera. Vou esconder isso. Eu quero que a genealogia de Jesus seja a dos melhores, a das heroínas, a das mulheres fortes, que são impecáveis. Ex-prostituta, não. Quem já traiu, não. Vulnerável, pobre, não. Mas Deus está tecendo nessa genealogia, na vida das mulheres, algo que Ele está querendo ensinar para a gente, de que Deus ele não age conforme os padrões humanos, Deus não age nas estruturas machistas, Deus age na estrutura aonde Cristo é salvação para todas as pessoas, independente das imperfeições e dos pecados delas. Essas histórias nos revelam que a Bíblia não omite que talvez você, talvez nós vamos passar por vulnerabilidades sociais e injustiças. Talvez, infelizmente, você que é mulher já tenha passado um momento onde num transporte público sofreu um tipo de assédio. Talvez você já sabe como é lidar com a situação de estar em ambientes onde as pessoas te olham e te desejam. Talvez você sabe a sensação de que quando dá 18 horas e 19 horas, você não se sente confortável para sair na rua, igual se você fosse homem. Talvez você sente muito mais do que nós podemos imaginar, e eu como homem posso imaginar, o que é ser marginalizado, o que é ter que provar 3 vezes mais a própria identidade, o próprio valor e que merece ser contratada, merece ser promovida, merece receber confiança, porque nasceu mulher, porque vivemos num mundo injusto. Talvez você já sofreu escândalos públicos de que você estava certa, mas você foi injustiçada. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez Deus não prometa que você nunca mais vai passar por isso. Talvez você vai continuar vivendo numa estrutura de pecado e de sofrimento e vai lidar com temas sensíveis e injustiças. Mas o que eu quero mostrar para nós é que existe algo que consegue ser maior do que o sofrimento que vocês enfrentam diariamente. Existe algo que pode ser maior do que as penas e duras lutas da semana, como uma mãe, como alguém que talvez se divorciou e agora toma conta sozinha de uma casa. Talvez você não vai ter um ambiente saudável e vai mudar tudo. Mas eu quero mostrar que a redenção de Cristo é para você, que tem uma história imperfeita, que assim como eu, não tem um passado talvez lindo.
Isso nos diz no mundo de hoje, aonde nós vivemos esses debates, e graças a Deus por isso, eu prefiro muito mais lidar enquanto pastor de igreja e crente, nos excessos de debate de identidade feminina, do que há 200 anos atrás, que era muito mais na falta. É muito mais fácil equilibrar quando tem um excesso do que quando não tem. E dentro dessas tensões e extremos, Jesus está falando para a gente, homens e mulheres não são inimigos. O mundo está caído ao pecado, a queda distorceu as relações, mas em Cristo há uma restauração para a nossa identidade enquanto igreja. Por isso a igreja é esse povo diferente, que enquanto no mundo existe todo esse tipo de problema e pecado, é aqui no corpo de Cristo, aonde a gente ora junto, aonde não existe diferença, aonde a gente pode ter a guarda baixa, aonde a gente pode olhar uns aos outros com amor e afeto sem medo. É na igreja que deve ser um ambiente aonde não tem violência, abuso, desprezo ou objetificação. É na igreja que Cristo deve reinar. Por isso que a gente valorize a contribuição feminina social que tem acontecido nas últimas épocas. E enquanto igreja, nós possamos equilibrar isso e viver isso na prática, enquanto povo do reino de Deus. A igreja é um lugar e deve ser um lugar onde as mulheres servem, crescem e desenvolvem e glorificam a Deus, não só aos homens. E é nessa genealogia que Deus pegou histórias quebradas e mostrou que isso vale para homens, mas vale para mulheres. E aonde houver um ser humano imperfeito, existe uma graça perfeita capaz de nos reconstruir. Por isso eu quero concluir dizendo que o Evangelho nos lembra de um Deus que desde o começo da humanidade estava escrevendo uma história de redenção que inclui homens e inclui mulheres. Talvez você que é mulher possa ter pensado uma vez na sua história, poxa, mas parece que todas as histórias da Bíblia são sobre homens. Poxa, parece que todo mundo só fala de Paulo e Paulo e Paulo, e cadê a mulher? E talvez existe um sentimento de não se ver na igreja como alguém que é representada, e isso acontece dentro da igreja. É um movimento que é real. Mas eu quero mostrar para vocês que Jesus Cristo é esse que rompe e cria novos paradigmas. Aqueles que mantinham o ministério de Jesus de pé não era Pedro, o grande apóstolo, eram as mulheres. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto não foi João, o discípulo amado, foram as mulheres, as primeiras a proclamarem que Jesus ressuscitou e é vivo. Quem recebeu o nome que é, na oração católica, Ave Maria, isso na primeira parte é bíblico, depois começa a distorcer, mas sim, quem recebeu do anjo Gabriel e escutou que é cheia de graça dentre as pessoas, não foi José, foi Maria. Deus trabalha no sexo feminino e quer trabalhar na sua vida. Deus quer usar a sua vida tão quanto usou a vida dos homens que a gente se inspira, também quer usar a sua vida como das mulheres, que por causa delas geraram toda a sociedade que a gente vive. Talvez vocês possam ter um peso nos ombros e nas costas que os homens não vão imaginar, mas é justamente usando esse peso e essa estrutura que Deus forjou em vocês, que vocês são capazes de servir o reino de Deus como ninguém é capaz de imaginar e como homem nenhum seria capaz. Por isso que a gente olha a igreja não como um lugar onde só tem espaço para uma perspectiva, mas é um lugar onde diferentes perspectivas se unem e aí sim manifesta um Deus que é múltiplo em graça e forma. Essa história culmina num Jesus Cristo, aonde todos os homens o abandonaram quando era crucificado, mas eram as mulheres, era a sua mãe que estava lá aos pés da cruz, cuidando dele até o fim. Por isso são vocês, mulheres, que podem fazer com que a Igreja Adventista da Promessa continue de pé, não são os homens. São vocês, mulheres, que têm a capacidade de mostrar a identidade e a perspectiva que às vezes tanto falta em nossas igrejas. Por isso mesmo que a história de vocês possam ter passado por sofrimentos e culpa. Eu oro para que em Cristo vocês possam enxergar que vocês têm uma história no plano de salvação e que Deus quer usar a vida de vocês. Talvez vocês possam pensar, mas eu tenho uma história imperfeita, Gustavo. Eu também tenho, e não é sobre as nossas perfeições.
Talvez o mundo atual seja um mundo onde é baseado em performance, performance, performance. O que você pode fazer, o que você pode dar. E às vezes você se relaciona com Deus como alguém que pode entregar algo para Deus. Eu tenho uma notícia para você hoje, que é mulher e para você que é homem. O seu melhor para Deus continua sendo algo ruim. E mesmo que você se esforce, vai continuar sendo ruim. E isso é libertador, porque existe um Deus que te ama não por conta da sua qualidade, do seu esforço, mas que te ama porque te dá uma nova identidade. Por isso mesmo com suas imperfeições, mesmo com os seus pecados, mesmo com o seu passado, existe um Deus que te ama e quer te direcionar para te usar. Não pela sua performance, não pelo que você pode entregar a Ele, mas pelo que Cristo fez na cruz e te deu gratuitamente. Por isso, eu quero ficar de pé e fazer essa primeira oração com vocês, antes da gente cantar. Depois do louvor a gente vai fazer outra oração. E que de fato nós possamos viver esse evangelho, aonde, como Jesus, em sua última oração, antes de morrer, em João 17, ele ora dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um. Que a igreja seja marcada como um povo que é um, como um povo que se ama. E como um povo, através de perspectivas diferentes, se unem para a graça de Deus, que é total. A sua identidade, quem você é, não é marcado pelo que você faz, e nem pelo que você já deixou de fazer, mas o seu valor é dignificado pelo que Cristo fez na cruz. E é a sua união com Cristo que diz quem você é e diz quem você pode ser. Por isso, independente do que você já escutou na vida, independente do que já disseram para você, ou inclusive de como às vezes você se enxerga e se vê, existe um Cristo que é muito maior do que todas as coisas e morreu para dar a gente uma nova identidade a se portar. Feche seus olhos, eu quero orar por sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra falar aos nossos corações e por esse sacrifício de Cristo moldar como nós vivemos e como nós nos portamos. A nossa oração enquanto igreja é que de fato, assim como o Senhor orou por nós, nós sejamos um. Que o nosso relacionamento contigo não seja baseado no que a cultura prega, no que a gente acha que faz ou na nossa performance, mas que nós tenhamos a nossa identidade, a nossa dignidade formada no que Cristo fez por mim, no que Cristo fez pela gente. Que a nossa união nesse sacrifício de Jesus vivo seja aquilo que nos move a viver uma semana num mundo tão imperfeito. Que a glória do sacrifício de Cristo, que nos deu uma nova realidade, uma nova maneira de viver e novas forças a viver nessa jornada, nos ajude a viver num mundo que muito é machista, que muito sofre com temas sensíveis. Que o Senhor continue dando força a todas as mulheres do seu povo que enfrentam cada vez mais medo das taxas de feminicídio aumentarem cada vez mais no Brasil e em São Paulo, das taxas de abusos, assédios aumentarem, mas nós sabemos que mesmo no mundo onde o sofrimento é real e às vezes vai acontecer dentro do nosso meio, existe a graça de Cristo que é maior do que tudo. Existe um Cristo, existe um Senhor e Salvador que mostra para nós quem nós somos, mesmo quando nem a gente acredita em nós mesmos. Por isso que o Senhor possa nessa noite reconstruir corações, reconstruir confianças, reconstruir o ânimo, para que cada mulher, cada homem, cada pessoa da promessa da tua pé e das demais igrejas do corpo de Cristo vivam através do sacrifício de Jesus que nos uniu e nos deu uma missão, que nos deu dignidade, que nos deu propósito, que nos deu valor. E que o Senhor continue nos abençoando e continue nos usando, em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar em nome de Jesus.